Vereador Caio, 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, também aqui quero me unir ao pronunciamento do vereador Pedro Gaspar e dizer para o Pedro Gaspar que a moça que provavelmente, né, Kátia, a secretária, não é daquela região. Essa é uma abnegada que gosta de dar aula. Pelo pouco que eu falei com os moradores de Santa Barbinha lá, onde até a moça para, ela ganhava 500 e poucos reais, se não me falha a memória, Kátia, antes, o ano passado. Não tinha difícil acesso, ela no final da história, ela praticamente pagava para dar aula. Ficava a semana toda na casa de um morador da localidade, pagava alimentação, se não me falha a memória, e ganhava 500 e poucos reais. Então essa é a legítima vereadora Nilson que defende tanto a educação abnegada. Que ela não mora lá, deixa sua família aqui para ganhar 500 reais, morar de favor na casa de um morador, mas ainda bem que tem gente assim, Kátia. E eu tenho certeza que o teu trabalho na secretaria, que tanto o quadro de professores do município querem que seja um professor do quadro, que seja do município, que não seja alguém que tenha um contato direto, sabe dos problemas direto. Daqui a pouco vem um prefeito, bota o secretário que é do Estado, que é vereador Nilson. Não tem um vínculo direto com as professoras, nada contra ao ex-secretário Norton, mas o Bruno Norton conhecia bem a realidade do colégio estadual. A Kátia, como daqui, secretária, desculpa chamar de Kátia, a secretária Kátia, como já teve no sindicato, sabe do problema de um por um, conhece um por um dos professores, conhece a maioria dos alunos. Então, eu acho que esse eu quero parabenizar, vereador Paulo, a atitude, embora tarde, mas nunca é tarde, né? Ainda tem alguns meses desse governo, que a Kátia está à frente da Secretaria de Educação. E esse projeto que está vindo aqui para um professor de Santa Barbinha, eu sou um, vereadora Rosane, que defendo as escolas do interior, vereador Wilson. Teria que ter mais escolas na localidade. Eu sei que às vezes tem escola que daqui a pouco tem 4, 5 alunos, o pessoal vem embora para a cidade, mas já fecharam aquela escola do Rincão dos Seixas, onde deu toda aquela polêmica. Tinha dinheiro orçado, vereadora Rosilda, do governo passado, 100 mil reais para ser construída a escola. E na época que fechou a escola do Rincão dos Seixas, eu fui um aqui que briguei muito, que no fim foi todos os alunos provavelmente para a escola da Dagoberto Barcelos, e aquela escola na época tinha 25 alunos. Era viável aquela escola continuar funcionando. Como tinha dinheiro, 100 mil reais, poderia construir umas salas de aula, vereador Wilson. Então, ainda bem que no Santa Barbinha ainda está se mantendo os alunos, secretária Kátia, que ainda tem as condições de ter uma escola lá. Mas a gente já sabe outras escolas que termina indo tudo centralizada para uma escola maior. Eu acho que fica mais barato para o município, mas daqui a pouco fica a escola do Rasnal também. Algumas escolas da região estão fechando e o transporte escolar vai aumentando. Daqui a pouco as crianças que moravam perto da escola têm que pegar um transporte, vereadora Rosilda, a senhora que também é professora, daqui a pouco 5 horas, 5 e meia da manhã, no inverno, para poder chegar no Duraznal ou chegar em outra escola do interior do município. Mas é louvável essa atitude da Prefeitura de vir esse contrato aqui para a Câmara de Vereadores, que no ano passado a secretária Kátia veio por 6 meses, daqui a pouco veio de novo, e agora não, veio até o final do ano letivo. Então, isso deixa a comunidade do Santa Barbinha, juntos com a professora, o transporte escolar, que seguido ligava aqui para a Câmara. Caio, chegou o projeto lá de Santa Barbinha, e não chegava nunca. Hoje chegou, a Câmara teve o bom senso, vereador Wilson, de votar na primeira oportunidade, votar que hoje seja decidido, que a professora que se já está indo dar aula lá, o pessoal da comunidade que está escutando a Rádio Caçapava, a Câmara de Vereadores, com certeza foi por unanimidade, tenho certeza que vai por unanimidade, juntos com a comunidade de Santa Barbinha e apoiando a secretária Kátia, votar favorável a esse projeto. Então, parabenizamos e peço a todos esses executivos da Prefeitura que tente, Kátia, quanto mais puder ficar as escolas do interior abertas, melhor. Muito melhor para a comunidade, para os pais dos alunos, que daqui a pouco tu vai numa Kombi, baldeia para outro ônibus, pega 2, 3 transportes e as crianças correm risco. Daqui a pouco ficam uma Kombi, deixa na beira da faixa e espera o outro ônibus passar. E aí daqui a pouco não tem quem cuide. E então, antes de evitar uma tragédia, se tem condição de ficar, nem que seja 7, 8 alunos, vereador Paulinho, o senhor que é líder do governo,
que o prefeito tenha bom senso junto com a secretária, embora às vezes financeiramente não valha a pena para o município, mas para a comunidade interior é muito válido estar sempre aberta a escola do interior. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Vereador Paulo, 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero agradecer aos nobres colegas por votar favorável a esse projeto, o qual autoriza o Executivo Municipal a contratar uma professora para a Escola Costa e Silva de Santa Barbinha. Senhor presidente, com relação à educação, tudo que a gente fala e tudo que os governos aplicarem na educação nunca vai ser demais, vereador Caio. Sempre está faltando. E realmente todo o gasto que for feito na educação, estaremos investidos na educação das nossas, não só da atual geração, como gerações que vão vir, que devem ter o aprendizado. Mas eu estava vendo na semana passada, agora a questão acho que uns 10 dias atrás, vereadora Rosilda, no SBT meio-dia, eu acho que os caçapravantes que assistiram aquela matéria do SBT ficaram com vergonha. Eu fiquei com vergonha com a matéria que saiu da escola estadual, Nossa Senhora da Assunção. O cara do SBT deitou e rolou na escola e nos governos também, governo do estado principalmente. E eu aqui fiquei pensando, lendo aquela matéria, repetiu por 2 vezes, deu 3 vezes durante o dia na SBT, deu meio-dia e deu à noite, 3 ou 4 vezes. O cara deitou, debochou, vereador Pedro, sentou no chão, o cara para rir e debochar da escola Nossa Senhora da Assunção, da escola e do governo do estado. E eu lembro que aqui em 2005 já tinha um grande movimento, vereador Rosilda, com relação à reforma daquela escola, a senhora é professora naquela escola, e a gente fica aí perguntando, vereador Pedro, que infelizmente até hoje não saiu uma pintura da escola. O cara mostrou ali calçadas esburacadas, teto, parede suja, vidros quebrados, as aberturas enferrujando, e sim, toda a estrutura da escola comprometida, vereador Caio. Banheiros, tudo, olha, foi uma vergonha para Caçapava aquela matéria que saiu no SBT. A gente fica realmente aí, às vezes tem alguns problemas pequenos em vista desse nosso município, a gente fala tanto, a gente cobra tanto, mas a comissão de educação aqui desta casa deveria, dou aqui uma sugestão de marcar uma audiência com o secretário de Educação, o governo do Estado, e nós fazemos um movimento para darmos aí uma resposta, o quanto antes, uma resposta significativa, uma resposta definitiva para a comunidade escolar que está aí, vereador Rosilda. Realmente é uma vergonha para o nosso município aquela matéria que está no SBT. E eu fiquei com vergonha de ver o nome do município, o nome da escola, aí a nível estadual e talvez até nacional saísse, que o cara deitou e rolou aqui na escola Nossa Senhora da Assunção. Realmente uma vergonha para o nosso município aquela matéria ter sido vinculada aí no horário nobre, no SBT, e ficamos aí pensando que passou o governo Rigoto, passou o governo Ieda, e já estamos aí há 1 ano e pouco aí do governo, nosso governo, do governo PT, e até agora não teve aí uma solução aí definitiva para a escola. Mas espero que em seguida saia, que realmente a escola venha aí a pleitear e tenha sucesso na reforma daquela escola. Seria isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Vereadora Rosilda, 5 minutos. Presidente, colega vereadora, colegas vereadores, primeiro eu quero aqui parabenizar a Cátia aqui pela agilidade. Eu sei que é a grande importância da contratação da professora para o Santa Barbinha, porque o ano passado a gente demorou, acho que ela acabou indo 1 mês atrasada, a comunidade estava muito angustiada por as aulas, e a gente sabe que é uma contratação que se justifica, porque se aquelas crianças pequenas tivessem que vir no transporte escolar, seria realmente um prejuízo para a aprendizagem, porque correriam grande risco. Então, e enfatizando o pronunciamento do Wilson, eu acho que investir em educação é realmente o que vai fazer com que a comunidade nossa melhore. Então, todos os projetos da área da educação, certamente nós estaremos aqui avaliando com bons olhos. Em relação à escola estadual Nossa Senhora da Assunção, eu também queria, antes de falar sobre a trajetória da escola, dizer que realmente quando se fala de Estado, a administração PT no Estado, o Tarso, é um fracasso. Porque é um governador que criou o piso nacional, que elogiou tanto o piso, que se elegeu principalmente pelos professores e funcionários de escola que levantaram a bandeira porque ele fez promessas 1000, falava muito do governo Ieda, de tudo que a Ieda ia fazer para acabar com a educação, e acabou colocando em prática praticamente tudo o que antes julgava muito ruim. Então, acho que o governo tem que repensar
essa forma de avaliar a educação e, principalmente, pôr em prática a lei que ele mesmo fez. Né? Porque quando pode fazer uma lei e depois não cumprir. Então, acho isso é muito ruim. E quanto ao estadual, dizer, Paulinho, que aquela primeira mobilização que a gente fez na época do governo Rigoto, que era por causa das pombas do prédio novo, veio o recurso e foi feita a obra. Depois disso, o governo Ieda liberou 400, eu não sei bem o valor, mas acho que em torno de 450 mil para a reforma da escola, e liberou também, graças ao Tomar, na época, a verba para a construção do ginásio. Então, isso foi anunciado aqui e realmente foi feito o ginásio do estadual, Paulinho. E esse ginásio foi feito com recurso da Ieda. E a verba também ficou no orçamento 450 mil para pintura e reforma do prédio. Inclusive, essa verba foi sancionada quando o Tarso veio em Bagé, como iria fazer e iria liberar. Infelizmente, faz mais de um ano, a diretora liga diariamente para o governo do estado, para o secretário da educação, e inclusive não entende por que ainda não liberaram o ginásio. Inclusive o programa Mais Educação depende do ginásio da escola. E está trancado na administração do PT. Então acredito que a gente deve sim, vereadora Rosane, fazer que participa da Comissão de Educação, vamos atrás, está na mão do governo do estado. Tanto a execução da pintura da escola, quanto a liberação do ginásio, que nós devemos ao governo Ieda, que deixou no orçamento este recurso. Continua em discussão. Vou me manifestar daqui, peço licença aos vereadores, cumprimentar a secretária Cátia, pelo trabalho que fez e pela ligeireza que veio até essa casa, não prejudicando os alunos, contratando essa professora, dando difícil acesso, que o ano passado ela não ganhava lá nessa localidade, onde encontrava grande dificuldade de transporte, e fazia ainda vários dias, vereadora Rosane, do trabalho de funcionária dentro da escola. Então, é uma pessoa que tem condições de assumir esse contrato, e foi chamada as pessoas concursadas. É bom que fique claro, a secretária chamou as concursadas e elas não aceitaram ir para essa localidade. Então, essa menina que está indo para lá, com certeza, vai fazer um bom trabalho. Então, eu solicitei à secretária, dentro das possibilidades, contratasse juntamente com a professora uma funcionária para a escola, mas hoje a menina que está indo para lá diz que as mães vão fazer rodízio para fazer o trabalho de manutenção da escola. Então, isso mostra o empenho da comunidade e, ao mesmo tempo, mostra o que eu falei há pouco, nas minhas palavras, a importância que os governos dão para a educação. E aqui eu falo no geral da educação, pela manifestação dos vereadores, porque é difícil. A educação, tu vê, uma professora tem que trabalhar, tem dificuldade de transporte, as mães têm que fazer o trabalho de manutenção, tudo para uma escola funcionar. E aqui eu digo, vereador Caio, que eu sempre fui um defensor, se a escola tiver 10 alunos numa comunidade, que a escola fique, porque além da educação que esses alunos estão recebendo, a escola é uma referência para aquela comunidade. Quanta programação a escola faz, vereador, naquela comunidade, reuniões, discute os problemas daquela comunidade, e é muito mais fácil ter uma professora morando numa localidade para 12, 14 alunos, do que estar transportando esses alunos. Vai chegar um ponto, secretária, que o transporte escolar, se já não vai sair muito mais caro do que se manter uma professora, pelo menos de séries iniciais, aquelas crianças lá com 6, 7, 8 anos, levantando, na maioria das vezes, 5 horas da manhã, para pegar o transporte escolar. Então, que a senhora dê uma olhada nessas localidades onde tem, além da interiorização dos prédios, porque tem umas escolas aí hoje com os prédios em ótimo estado de conservação, que parando vai acabar se estragando todo. A questão do estadual, eu lembro, e eu sou um testemunha disso, e a gente tem que dizer as coisas. Eu levei, quando estava lá no governo Ieda, trouxe o secretário, pessoalmente, dentro do estadual, para olhar, vereador Pedro, dos problemas do estadual. O pastor Amaro, ele andou na cozinha, era um horror de morcego naqueles tetos lá, e ele se comprometeu naquela época, até por sinal meu colega,
um ex-diretor da CADOP, que era o secretário Hervínio Deon, se comprometeu, disse que dentro dos próximos 90 dias estaria a solução. E vem se arrastando o problema estadual e não tem uma solução. Vem governo, sai governo, entra governo, e o estadual, que é um patrimônio, né, do nosso município, porque hoje quem não passou aqui em Caçapava pelas salas de aula do estadual é muito poucos alunos que não passaram ali, e essa questão continua. Vão ter que esperar que a escola caia para tomar alguma providência. Agora, essa semana, a escola aqui, a Eterix, teve um vendaval, destelhou, caiu árvore, arrebentou parte elétrica, e eu acompanhei o diretor até a Secretaria de Educação, mandaram fazer um projeto para mandar para a coordenadoria para depois ver da viabilidade de arrumar. Será que os alunos podem esperar? O risco de vida para essas pessoas que trabalham, né, no estabelecimento de ensino. Então, a educação realmente ela precisa ser valorizada, né, na infraestrutura. Eu peço à secretária, eu sei que tem um limite, né, que tem que se gastar, mas todo o planejamento que foi feito para a educação, que vocês olhem com carinho e façam um pouco mais, porque nós temos que oferecer uma educação de boa qualidade para os nossos alunos e valorizar as pessoas que trabalham na educação, tanto os funcionários também. Secretário, que tem um projeto para vir para essa casa do difícil acesso dos funcionários, que se deslocam, né, também como professor para dar aula e não recebe difícil acesso nessas escolas. Então a gente está solicitando que esse projeto venha até essa casa, eu acho que já acredito que esteja encaminhado. E vereadora Rosilda, nós temos uma outra colocação que a gente não fala. Nós, professores do Estado, recebemos R$130 por mês de vale alimentação. Os outros funcionários do Estado recebem em torno de R$400, R$500. Isso quer dizer o quê? Que um professor não tem direito nenhuma alimentação digna àqueles que precisam almoçar fora de casa. Então, isso mostra a preocupação que os governos têm com a educação. De uma parte, vereador. A Sua Excelência está no exercício da presidência e não é proibido de apartar. Mas eu lhe permito. O nosso regimento não deixa ele apartar. Sua Excelência está na tribuna, eu vou apartar sempre, mas aí nesse local não. Presidente, eu só queria pedir uma questão de ordem, para até fazer aqui, quem levantou essa questão, e vamos dizer de fundamental importância, foi o vereador Paulo, mas vamos nos colocar a Câmara, e aqui eu convoco a Câmara, vamos nos colocar à disposição do vereador Paulo. Ele é governo, está com o governo do Estado na mão. Vamos nos colocar à disposição do vereador Paulo, vamos fazer uma caravana, vamos lá falar com o governador Tacho Genro. E como diz o prefeito é muito brincalhão, o prefeito, nós conhecemos ele, é muito brincalhão, muito assim, não? Ele gosta de largar uma pegada, é brincalhão demais. A falecida Ieda, quando pregava a educação e que queria fazer as mudanças, o Tacho Genro dizia a ele que, no momento que fosse eleito e que ia fazer acontecer, agora nem sequer não quer pagar o piso nacional da educação, que é 1.400 e se não me engano, é 1.401, não é verdade? Não é isso aí? 1.451 é o piso nacional de educação dos professores. Tem fundamento uma coisa. Isso ele não quer pagar. Isso é aprovado, foi aprovado pelo Congresso Nacional. E o Tacho Genro, aqui, o nosso governador, não quer pagar. Meu Deus do céu, mas como é que é? Será que quando nós temos uma campanha política, um discurso, depois de uma campanha política, aí termina o discurso, aí passa a ser melhor? Aí o professor passa a ser tratado como mais um que existe por aí? E aí, afinal de contas, um vereador do governo é uma coisa muito séria, não sei se os senhores prestaram atenção. Um vereador do governo do município, do governo do Estado, o líder do governo, o líder da bancada, levantou um assunto muito sério. Mas o líder do governo e o líder da bancada, mas vamos fazer uma caravana, vereador Paulo. Eu quero me enganjar com a Sua Excelência. O que é bom para a educação do município, eu quero estar junto. Vá movimentar o seu governo, que eu quero lhe ajudar. Mas eu acho uma parada muito dura, porque ele está peleando com a presidente da República, que é do partido dele. Ele não quer pagar o piso dos professores. Continue a discussão, vereadora Rosane. Quero também cumprimentar essa iniciativa de manter essa escola aberta lá no Santa Barbinha e a contratação dessa professora para que ela faça o seu trabalho lá, principalmente a manter esses alunos lá.
E eu quero também lembrar, a respeito do estadual, que quando o secretário Ervino Deon esteve aqui, ele esteve no ano eleitoral, às vésperas de encerrar toda e qualquer possibilidade de se fazer contratos, com novos contratos para reformas, ou seja lá o que for, porque entraríamos no período eleitoral. Foi naquele evento que nós fizemos no CTG, quando foram liberados os recursos para o hospital, para o ginásio de esportes, a viatura para a brigada, e o secretário visitou a escola e se comprometeu de fazer isso. E fez, e realmente fez. Passado o período eleitoral, ele deixou empenhado isso. Tanto deixou empenhado que até em fase de licitação está essa reforma. Então, a reforma está em fase de licitação. Quando o governador Tarso assumiu, ele encontrou já em fase de final do processo. Era só ter a vontade política de fazer. Estava empenhado os recursos, estava feito o processo licitatório, e aí, e que dele o resto. É a mesma situação em que se encontra o ginásio de esportes. Está pronto o ginásio? Pelo que me consta, está pronto. Por que não foi entregue até agora? É problema político também, vereador Paulo? É problema de desgaste político que vai dar inaugurar uma obra que não foi feita no governo do PT? Eu acho que isso tudo é uma questão de falta. Eu acho que isso é uma característica até do governo do PT, querer apagar os governos anteriores e de não valorizar aquilo que foi feito. Deveria ser valorizado, sim. E quando o governador Tarso saiu em campanha, ele tripudiou da governadora Ieda, porque ela entrou na justiça contra o piso nacional, que foi instituído durante o seu governo e não antes do seu governo. E ela foi clara e firme para dizer que não tinha condições financeiras de se pagar o piso. E o governador Tarso, hoje governador Tarso, tripudiou durante a campanha, dizendo que era falta de vontade política. Então, eu acho que falta vergonha na cara do governo do PT de assumir aquilo que cumpre, que promete, aquilo que diz. Fazer bem feito e não fazer as coisas pela metade e não enganar a população como essas coisas têm sido feitas nos últimos anos. Continua a discussão, vereador Antônio. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadoras, demais colegas vereadores. Bom, eu vou, de uma certa forma, me doeu agora ouvir as palavras ditas pela vereadora Rosângela, tem total liberdade. Mas eu quero só lembrar uma coisa que eu acho que é importante, principalmente para o jovem que está nos ouvindo nesse momento. Talvez nunca, como diz o grande Lula, na história desse país, um governo investiu mais em educação do que o governo do PT. Talvez, dificilmente vai se ver na história desse país um governo que investiu mais na educação dos jovens que estavam completamente excluídos do processo hoje, principalmente no ensino superior. É só olhar os números. É só olhar os números. E eu vivi isso na pele. Porque quando eu fui fazer uma faculdade, quando eu ingressei aqui em 2000, eu cheguei à conclusão de que era a única forma de eu buscar uma qualificação maior, representar melhor o povo aqui dentro da casa, e fui fazer ensino superior. Mas fiz do meu bolso. Não tive a oportunidade que se tem hoje. Seja através de bolsas, seja através do Enem, seja através de vários recursos que o nosso jovem tem hoje para ingressar, principalmente no curso superior. E eu gostaria que os meus colegas que estão aqui, quero desafiá-los. Se algum dia um outro governo fez o que o governo do PT fez na história desse país. Eu acho injusto se colocar aqui de que o governo do PT em relação à educação é um governo sem ação, é um governo que não se mobiliza e não cria as possibilidades. Mas eu não quero me desviar da matéria, porque nós estamos aqui votando o projeto Santa Barbinha, e eu entendo, e vou ser rápido, que talvez seja uma das grandes iniciativas, porque se nós analisarmos o que foi o êxodo rural na história, eu estou falando de Caçapava, eu não vou falar de outros municípios circunvizinhos, eu vou falar de Caçapava. Talvez jamais nós vamos ter a oportunidade de ver, a Cátia está chegando ali de volta,
a oportunidade de nós evitarmos o êxodo rural. Porque se nós olharmos as escolas que foram feitas na época do governador Leonel Brizola, a gente vai ver que justamente os papéis se invertiam. Era fazer com que as crianças, os adolescentes, pudessem estar lá na sua região, junto praticamente com os pais, para poder ter a oportunidade de estudar. E foi o maior retrocesso na história da educação nesse país, eliminar essas escolas. Tem gente que um dia ouviu falar aqui que eu era contra o transporte escolar. Não! Eu sou a favor da educação como sempre fui. Mas eu tenho que entender, e eu acho que a sociedade como um todo tem que entender, que o êxodo aconteceu nesse país justamente porque os pais, na inviabilidade de ter uma escola lá na área rural, largava sua propriedade ou vendia sua propriedade e tinha que vir para cá, para a periferia da cidade, muitas vezes pagando aluguel, muitas vezes tendo que fazer com que, para poder acompanhar os filhos, para evitar a questão da droga, a questão hoje de outras cositas mais que envolvem a relação, principalmente de uma criança hoje em formação de caráter. Então são essas coisas que têm que ficar aí, evidentes aqui nesse projeto. A Secretaria de Educação, através de está de parabéns, porque evitarmos com que alunos venham lá do interior do município, perdendo o afeto dos pais e vindo para cá para estudar através do transporte escolar, eu vejo como um retrocesso. Por isso que nós temos que parabenizar, principalmente a Secretaria de Educação, para que coisas e fatos como esse não voltem a ocorrer. Sou completamente favorável ao projeto e que outras iniciativas como essa venham a essa casa e que a gente possa dizer, é muito importante. Eu vou dar rapidinho uma parte, vereador Paulo. Só agradecer a parte do vereador Antônio e registrar que hoje esse projeto está beneficiando a professora com 30% de difícil acesso e que antes não tinha naquela escola, vereador Wilson. Então, até para custear as despesas, como o vereador Caio falou antes. Obrigado pela parte, vereador Antônio. Então, só para concluir, vou repetir, que outros projetos possam vir a essa casa para valorizar o homem do campo. Porque manter os filhos na escola, lá na área rural, é valorizar também o homem do campo, evitando dessa forma que o êxodo rural continue acontecendo na nossa cidade. Completamente favorável ao projeto. Eu quero agradecer os ouvintes da Rádio Caçapava, que está terminando o nosso espaço, pela audiência, e os internautas que já estão, mais de 800 internautas que continuam assistindo a nossa sessão. E eu só queria para complementar aqui, talvez, o que a vereadora Rosane falou e o vereador Antônio colocou, eu concordo na questão da educação, da universalização que foi feita pelo governo federal. O governo Lula, hoje, temos a prova em Caçapava da Unipampa, que foi construída por município, governo do estado, governo federal, e hoje é uma realidade, com certeza, Caçapava vai se desenvolver muito com a Unipampa. Agora, o que nós discordamos, eu, como professor, é a questão do Estado, onde o mentor do plano, do piso básico da educação, depois reivindica. Que quando se dá de frente com os números, talvez, quando foi criado no momento, e eu já acho a classe dos trabalhadores da educação, eu falo professor, falo funcionário, é uma classe que tem uma defasagem muito grande, assim como a nossa brigada militar. Então é o que a gente espera de vários governos, eu aqui não vou falar do governo A, B, C ou D, o que a gente espera, nós, professores, os brigadianos, e a sociedade espera também, que haja uma valorização maior dessas categorias, porque são essenciais para a nossa sociedade, e como eu volto a frisar, hoje um salário básico de um professor é R$430. Como o vereador Caio aqui diz que um trabalhador da maçã ganha R$50 por dia, ele trabalha 20 dias, ganha mais com básico no professor. Então, não é uma crítica ao governo A, B ou C. O que precisa é nós nos mobilizar para que o governo cumpra com que é lei. Nós não estamos pedindo, não estamos solicitando, já é uma lei, a gente só quer que seja cumprida, que você tire recursos de uma outra área, de investimento, de construção, e valorize as pessoas que são importantes nesse processo para nós vencer. A educação hoje, junto com a segurança, junto com a saúde, é tudo. Então é esse o trabalho que a gente faz, e eu peço aqui a vereadora Rosilda, que é a presidente da Comissão de Educação, que faça uma visita até o estadual, e que a Câmara está à disposição, junto com os vereadores do PT, os vereadores do PP e PMDB,
vamos solicitar, marcar uma audiência lá na Secretaria da Educação, né, para ver da viabilidade de se fazer esse dinheiro que está licitado desde o governo passado, esse governo que tem recursos agora, que saia a parte para atender a questão do estadual. Porque nós queremos aqui, o que nós vereadores queremos? Nós queremos que o estadual tenha condições de atender os seus alunos. Esse é o nosso objetivo, que os professores tenham condição de trabalhar, que os alunos tenham condições de frequentar a sala de aula, né, com toda a segurança. Então, espero que o presidente da comissão faça esse trabalho e apresente depois um relatório até para a comunidade, para nós saber em que situação está, porque hoje fica se falando governo A, governo B, e realmente não sabe aonde está emperrado isso aí. Foi feito por quem? Aonde está? Por que parou? É essa a resposta que nós precisamos dar para a nossa comunidade. Então, agradecendo os ouvintes da Rádio Caçapava, né, pela audiência, mas continua na internet. Nós temos hoje na TV Câmara, aqui o Lourenço me disse, está em torno de 850 pessoas que estão assistindo a nossa sessão. Também quero agradecer a audiência deles e dizer que a sessão continua pela TV Câmara. Eu não sei se tem mais algum vereador Petro, vereador Josué, que não se manifestaram, querem falar. Então eu coloco o projeto 3193 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifesta. Está aprovado o projeto 3193. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda do projeto 3194. Projeto de lei 3194 autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar de R$ 680.631,82. Pareceres. Parecer da... Esses estão sem parecer. Então, caminharam para a CCJ. Para a CCJ, presidente. Quero, secretário, faça leitura do projeto de lei 3195. Projeto de lei 3195 de 2012 autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional de R$ 9.315, também sem os pareceres. Então, encaminhado para a CCJ. Então, passamos à apreciação dos projetos de origem legislativa. O projeto de lei 3192. Projeto de lei 3192 de 2012, vereador Peter Linhares, altera o anexo de lei municipal 2908 de 28 de dezembro de 2011 para incluir evento e dar outras providências. O evento seria Farrapo Motogrupo, 11 anos. Pareceres. Parecer da assessoria para a Comissão Constituição e Justiça. Vereador Pedro Gaspar, Josué Viana Lopes e Paulo Pereira são favoráveis. E a assessoria da ação jurídica, não havendo nenhum óbice jurídico, entende que o projeto está apto a ser apreciado. Está em discussão os pareceres. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifesta. Aprovado os pareceres. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda do projeto. Projeto de lei 3192, vereador Peter Linhares, altera o anexo da lei municipal 29/8 de 28 de dezembro de 2011 para incluir evento e dar outras providências. Está em discussão o projeto? Não havendo discussão, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está. E quem discorda, se manifesta. Aprovado o projeto de lei 3192. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução 17/2012. Projeto de resolução 17/2012 dispõe sobre o pagamento de diárias e outras providências. Pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Pedro Gaspar, Josué Viana Lopes e Paulo Pereira favoráveis. Coloco os pareceres em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem discorda, manifesta. Aprovados os pareceres. Coloco a resolução 17/2012 em votação. Resolução 08/2012. Coloco em discussão a resolução 17/2012. As comissões, né? A comissão já foi lida os pareceres aí da resolução 17/2012. Então, coloco a resolução 17/2012 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, manifesta. Aprovada a resolução 17/2012. Peço ao secretário que faça a leitura da resolução 18. Agora temos as indicações, senhor presidente. Então, passamos agora para as indicações. Indicação 09, vereador Peter Linhares, indica
ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feito patrulhamento e cascalhamento na rua Ídio Perceval. De plano. Vereador Peter Linhares, indicação 010, indica ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria de Obras, seja feita a limpeza e desentupimento de bueiro na rua Allan Kardec. De plano. Também, vereador Peter Linhares autoriza, indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feita limpeza no Parque da Fonte do Mato. De plano. Indicação 012, vereador Peter Linhares. Foi a mesma moção aqui, foi em duplicidade aqui. Requerimentos. Requerimento 005-2012, vereadora Rosana Abdala, requer do senhor prefeito municipal o conserto da iluminação pública na Avenida Presidente Kennedy, na entrada da cidade. De plano. Requerimento 006-2012, vereadora Rosana Abdala, requer ao senhor prefeito municipal o conserto da iluminação pública da Avenida Santos Dumont, no asfalto. De plano. Requerimento 007, vereadora Rosana Abdala, requer do senhor prefeito municipal que seja providenciado o recolhimento do lixo doméstico no Rincão dos Godinhos e Rincão Nossa Senhora das Graças. De plano. Requerimento 008-2012, vereador Pedro da Silva Gaspar, requer do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, o patrulhamento e limpeza de bueiro na rua Ulisses Linhares, no bairro Promorar. De plano. Requerimento 009, vereador Pedro da Silva Gaspar, requer do Poder Executivo Municipal reparos com urgência na ponte da Varzinha. Com a palavra, vereador, 5 minutos. Vou esperar um sonzinho, não sei para que lado que está aqui. Som Essa está com um ligado. som aqui que eu quero me manifestar, por favor. Eu quero, presidente, até ficar chato, e eu não sei, eu vi o vereador Paulo Pereira se manifestar, e eu não sei se o vereador Paulo Pereira incluiu no relatório dele este meu requerimento que eu já tinha. Durante a sessão, eu conversei com o vereador Paulo e mostrei de um tremendo perigo que existe na localidade de Varzinha, que é a ponte que dá acesso do lado de lá, que o vereador Paulo aproveitou e já colocou no currículo de pontes que ele nos anunciou que iam patrolar. Eu só quero dizer aos senhores e às senhoras que eu, nestes meus anos todos que estou de vereador aqui na casa, e passei por 3 presidências da casa aqui, por 3 administração nossa, e que, por sinal, diga-se de passagem, 3 administração boas, todas elas foram aprovadas, sem nenhum risco de análise, maiores análises pelo Tribunal de Contas. E eu nunca tinha visto uma ponte no estado que se encontra na localidade de Varzinha. Eu quero que os vereadores peguem depois, está aqui comigo, eu não vou dizer que a ponte não esteja quebrada, que várias pontes do interior do município quebram, estão quebradas, mas aqui eu quero mostrar para os senhores os pregos, a altura dos pregos que os carros têm que passar por cima. Eu nunca tinha visto prego tão grande. Será que é prego fabricado? Será que existe, vereador Josué, prego fabricado? Será que fabrica um prego tão grande como tem aqui nesse relatório que eu tenho aqui, nesta foto que foi tirada? Eu nunca tinha visto coisa igual. Eu não sei como é que lá tem ônibus, transporte de passageiro de pessoal, tem ônibus, transporte de passageiro de alunos, tem carros, tem tudo que é veículo de transporte escolar, como de passageiro, tem lá. E passo nessa ponte aqui. É um absurdo a gente ter que se manifestar, e quando tu te manifesta fazendo uma crítica construtiva, ainda tudo bem, mas isto aqui é um absurdo que existe no nosso município. Não é possível que possa acontecer no município uma ponte correndo tamanho risco como está essa ponte da Varzinha. Eu já não vou falar em estrada. Eu não falo em estrada porque, segundo as informações que tenho, vereador Wilson, as entidades de classe, juntamente com as associações de moradores do interior, logo a seguir estão fazendo um movimento sobre estrada no interior do município, porque quase que nenhuma dá para passar, dá tráfego a lugar nenhum. As associações de bairro lá do município. Depois vão dizer que é demagogia dos vereadores, o Pedro Gaspar, o Caio. O Pedro Gaspar é muito citado, mas eu gosto muito. A árvore que não tem fruto, ninguém bate. Eu gosto que me batam em mim. Sinal que estão me enxergando.
Eu estou fazendo sombra para alguém. Estão fazendo um movimento e os senhores vão ver uma paralisação no interior do município. Todo o interior do município. E eu até podia dizer quem é que está coordenando isso, mas não vou dizer. É um advogado que está coordenando isso. Tratou daquela paralisação no Rincão de Lourdes, e que de lá do Rincão de Lourdes é que partiu essa paralisação. Mas eu acho que eles têm que incluir pontes no interior do município. Mas eu fiquei muito feliz, porque contudo, no meio das tristezas que nós temos, quando nós defendemos a comunidade de Caçapava, tem que passar numa ponte dessa natureza aqui, que tem prego muito maior que meio palmo, e você enxerga tudo isso aí e tem que conviver com aquela realidade que até parece um sonho que está passando, um filme pela sua cabeça, e você sabe que é verdade. Tem coisas boas no meio e no fim. E eu aqui, vereador Paulo, eu quero dizer que as pontes que a sua excelência iluminou, se saírem estas pontes, que a gente pode dizer que sai, não é, vereador? Porque o prefeito vai no rádio e ilumina obras que não vão sair nem no próximo governo. Não tem como sair. Não é? Creche da Vila Henrique, já começa pela creche da Vila Henrique. É um horror, é uma barbaridade. A comunidade precisando e não tem, o prefeito dizia que ia entregar em 2010, nós temos em 2012. Só que deixe virar o século que venha de novo. Aí pode ser que seja isso que o prefeito esteja dizendo e que eu não entenda. Porque eu sou muito difícil de entender as coisas, não é? Mas coisas de natureza, como eu estou vendo, nesta administração, com certeza eu nunca tinha visto. Depois, os vereadores estão fazendo críticas ao prefeito, estão fazendo críticas ferrenhas ao prefeito, tem gente disso. Mas só que seja um vereador sério de surdos e mudos, porque enxergar de surdo, como você está vendo, e não fazer nada. Acabou seu tempo, vereador. Continua em discussão o requerimento 09/2012. Então, está aprovado o requerimento. A secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 010/2012 requer ao Poder Executivo Municipal conserto das estradas do Rincão de Lourdes e arredores, Guarda Velha, Alquevedo, Santa Bárbara, Lanceiro, Passo da Canoa, Salsinho, Bom Jardim e arredores, e outros. De plano. Requerimento 011, vereador Wilson Tondo, requer ao Executivo Municipal conserto na parada de ônibus junto ao estádio municipal, De plano. que quebrou com o vento. Wilson Tondo, requerimento 012, requer ao Poder Municipal conserto nas pontes das localidades Bom Jardim, Salsinho e Passo do Senhor Acácio, também na localidade de Bom Jardim. Essas pontes, vereador Pedro, enquanto a mesma situação dessa da Varzinha tá horrível, cheia de prego, sem prancha, inclusive a gente já solicitou ao secretário que coloque as guias, pelo menos colocando as guias, Bom Jardim e Salsinho. Tá sim, tá para pior, velho, tá para pior. Mas aí é para liquidar. Pior, de plano. É o Bom Jardim. E já viu, mas ainda bem que não está chovendo, na hora de começar a chover. Próximo requerimento, secretário. Bem, a hora de chegar o inverno, como é que vai ser? Não, o requerimento já se for. Pedidos de informação. Pedido de informação 004, vereadora Rosana Abdala. Solicita pedido de informação ao senhor prefeito municipal, cópia do relatório de encerramento fiscal e contábil do último quadrimestre, apresentado na Câmara de Vereadores no dia 27 de fevereiro de 2012. De plano. Solicitar pedido de informação 005, vereador Pedro da Silva Gaspar e Wilson Tolfo Tondo. Solicita informação ao Poder Executivo Municipal seguintes: nome dos produtores e localidades beneficiadas em abertura de bebedouros, número
de retroescavadeiras locadas pelo município. Nome da empresa contratada e valor total gasto. Vereador Wilson Tonder, Pedro Gaspar. 5 minutos, vereador. Presidente, eu quero me manifestar, presidente, porque eu vejo dizer que fizeram uma quantidade elevada de bebedores aí do interior do município, e nós não sabemos, como não sabemos os valores que foram pagos por esses bebedores. Não sabemos nada. E é uma coisa que o vereador tem que estar informado até para poder informar a comunidade como é que foi, como é que não foi, porque o que eu vejo bastante é clamor da comunidade, que não tem água e que a prefeitura não vai lá perto, e quando tentam aí, vai com a defesa civil, cobra 18 mil reais pelo um posto artesiano, é o que eu vejo falar. Não é eu que estou dizendo, é a comunidade que diz isso aí. Não é? Então, nós estamos entrando com esse pedido de informação, Deus queira que venha, e já vou lhe fazer uma cobrança, presidente. E uma cobrança mesmo, e eu quero essa resposta, não pode passar dessa semana. Porque eu tenho pedidos de informações que já fazem aniversário. Já muitos comeram a fatia do bolo, já cortaram a fatia do bolo, e não me vê esse pedido de informação. E eu quero esse pedido de informação. A Sua Excelência Presidente, a Sua Excelência veja lá com o seu chefe de gabinete da presidência, o Flávio, e veja os presidentes, os requerimentos que estão atrasados, os pedidos de informações que estão atrasados. Eu preciso dos meus pedidos de informações, para melhor me inteirar das coisas. Porque se eu não precisasse, não teria entrado. Tão atrasado não vieram. Como este pedido de informação, eu quero esse pedido de informação. As comunidades me perguntam, em qualquer lugar que se ande, se pergunta quantos bebedouros foi feito lá na fazenda do seu fulano de tal? Quantos bebedouros foi feito lá na chacrinha de fulano de tal? Na chacrinha eu não sei. Mas lá na fazenda de fulano de tal, parece que foi feito 10, ou 12, ou 20, ou 50. Agora, naquele que mais precisa, não tem. Naquele pequenininho não vai, de jeito nenhum. As máquinas, não sei por que para lá, para aqueles lados, elas não vão. Então quer dizer que eu quero saber, sim, eu quero saber o nome e o valor que o senhor, seu fulano de tal, pagou. E que, por incrível que pareça, o seu fulano de tal é aquele que muitas vezes não paga os seus impostos. Não vá levar mal, doutor Joé, nem vereadora Rosdino, vereadora Rosane, que são pessoas abastadas. Tem troco, né? Tem o troco. Esses aí tem o troco. Mas estes são pessoas que ainda têm as suas responsabilidades com seus tributos. Que muitas vezes vão na Secretaria da Fazenda para vocês verem uma coisa. O que não paga é o seu fulano, mas aquele chega e manda. Eu quero uma rétula lá no meu campo. Agora o pobre do bichinho, aquele que é constrangido, que chega com os bracinhos assim, muitas vezes com um chapéu debaixo do braço, aquele tem dificuldade. Aquele tem dificuldade e muitas vezes não atende ele porque pensa que é um pedichão. E muitas vezes é uma pessoa das mãos calejadas que mora lá no interior do município, que trabalha para o alimento de um safado desse que mora na cidade. Que muitas vezes as pessoas não vejam isso aí, não dão a mínima importância, porque é uma pessoa pobre. E que não tem culpa de ser pobre. Então eu quero, presidente, preciso desses pedidos de informação, não só esse, com os demais que estão atrasados. Eu preciso saber. A comunidade me pergunta e eu não tenho o que dizer. Ultimamente até eu tenho bancado aquele vereador cego, surdo e mudo, porque a gente deveria estar informado, como a lei permite e exige que nós tenhamos que estar informado, e que na verdade não vem do executivo, e nós não temos cobrado, presidente. Nós não temos cobrado. Agora, os meus eu vou cobrar. Eu preciso de estar informado, eu preciso de saber.